Bem-vindo todos aqui no canal. Muito obrigado por estar aqui com a gente no canal Fécast. Eu sou o André, falo diretamente de Garopaba. Fécast, um canal para quem tem fé. Se você tem fé, então está no lugar certíssimo. É aqui mesmo. Fique com a gente, não saia daqui. Estamos aqui hoje com o pastor Sérgio. Muito bem-vindo aqui, pastor. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal aqui. E, pastor, hoje tu trouxe uma mensagem de fé aqui para o pessoal que está ali nos assistindo? Sim, nós estamos aqui no canal de fé, então nós temos que ter uma palavra para você que está nos prestigiando aqui, né? Obrigado, André, pelo convite. Sempre bem-vindo. Deus abençoe vocês aí, tá? Abençoe esse trabalho aqui extraordinário, né? E nós temos sim uma palavra que está lá no livro de Atos, no capítulo 20, versos 21 e 22. Atos 20, 21, 22 e 23. Perfeito, eu estou aqui com ela aberta aqui. É Paulo falando: agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estarão me esperando. Pastor, essa passagem é forte, né? Porque aqui está dizendo que ele já está sabendo, né, que vai ter sofrimento e prisão, né? E interessante, né? Paulo, ele, no capítulo 9 do livro de Atos, Paulo, ele teve uma conversão, ele teve um encontro com Jesus. Paulo, ele perseguia os cristãos. Paulo, ele mandava prender, matava cristãos. E ele fazia aquilo com prazer. Só que teve um dia, ele estava a caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Amém. Ali ele caiu literalmente do cavalo, caiu em terra. E Jesus queria mostrar para ele e falou para ele por que ele estava perseguindo ele. Jesus não falou: por que tu está perseguindo meus filhos, os cristãos? Não. Paulo, por que tu me persegue? Saulo, por que tu está me perseguindo? Quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Paulo, ele tinha prazer em matar, em prender, em bater nos cristãos. Paulo perseguia. Só que Deus agora fala para ele: olha, de perseguidor, tu vai passar a ser perseguido por amor a mim. Tremendo, tremendo. A conversão de Paulo realmente ela serve de exemplo, né, para os cristãos, para as pessoas que estão, né, querendo aumentar a sua fé, querendo chegar num nível mais alto de espiritualidade, porque Paulo, ele foi do 8 para o 80, ele era um perseguidor, ele perseguia, maltratava, jogava na cadeia e matava também, muitos cristãos. E de repente, por um milagre, literalmente ele cai do cavalo, fica cego, e começa um processo de conversão na vida dele, e ele passa a ser perseguido, e é tudo aquilo que ele fez com as pessoas, ele começa a ser infligido sobre ele, né? Prisão, privação da liberdade, a prisão, ferimentos, sem comida, sem poder, né, poder usar o banheiro, essa questão da higiene, né? Uma prisão lá era terrível, assim, era rato, barata, e não era nada agradável. E ele tinha uma posição em nível social, status, né, muito grande. Ele vivia numa pompa. E de repente ele estava agora aqui, né? Mas ele não tinha medo, né, pastor? E esse texto que nós lemos aqui agora, que o André acabou de ler, Atos 20, 22 e 23, Paulo, ele teve uma revelação do Espírito Santo. E ele não estava nem preocupado com aquilo que ia esperar ele. Ele fala no versículo 23, que o que esperava ele era prisões e tribulações. Às vezes nós, como cristãos, nós trocamos o medo pelo temor. Tem muito cristão que já perdeu o temor a Deus e só tem medo. É verdade. Então, Paulo, ele não estava preocupado com isso. Paulo, ele tinha prazer em fazer os cristãos sofrer. Agora, ele sofria por amor a Jesus. Então, para ele não importava o que ia esperar ele, não importava, André, o que ele ia passar. Sim. A única coisa que Paulo queria
era pregar o evangelho. Que maravilha. A única coisa que Paulo queria era ganhar almas para Jesus. A única coisa que Paulo queria era cumprir o chamado dele, aquilo que Jesus chamou ele para fazer. Propósito. Então ele não se importava com nada disso, né? Tanto é que lá em Filipenses, capítulo 1, versos 21, Paulo diz assim, olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo, ele sabia aonde ele queria chegar com Deus. Ele já sabia que aquela fase dele de perseguir, de matar, já tinha passado. Agora ele começou a matar sim, mas o próprio eu dele. Porque ele diz assim, ó, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tremendo. Então Paulo, ele entendia que quando Jesus entrou na vida dele, tudo mudou. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. O cristão, que ele tem um encontro com Jesus e ele continua vivendo a mesma vida, ele não teve uma conversão genuína. Então, a semelhança de Paulo, que mudou a vida dele totalmente, assim mesmo tem que ser nós. Se um dia nós pisamos no santo dos santos, nós não conseguimos viver em outro lugar, com pensamentos impuros, com atitudes que não agradam a Deus. Nós podemos passar isso por um tempo, mas não o tempo todo, porque quando Jesus entra na vida da gente, tem que ter mudança. Tremendo, tremendo, pastor. Então, que sirva de exemplo para nós, né? Para mim, né? Para você, o pastor, né? Ter essa vida dele dedicada, né? Ao Evangelho, que a gente realmente se inspire, né? Que a gente encontre inspiração para buscar essa fé de Paulo, né? Que é uma fé inabalável. Não tinha nenhuma ruim para ele, qualquer coisa, prisão, cadeia, sofrimento, ele já tinha o propósito dele e ele não fugia mais desse propósito. E assim que a gente deve conduzir nossa vida, como esse exemplo de Paulo, né? É maravilhoso, pastor, é maravilhoso essa passagem aqui. E ele estava indo para Jerusalém, né? Que nós temos Jerusalém no fundo aqui, né? Paulo, quando ele estava lá na ilha de Malta, que foi mordido por uma víbora, sim. As pessoas ficaram assustadas. Ah, vai morrer. Paulo, ele apenas limpou um pouco o ferimento ali e ele disse, o Senhor disse que eu vou chegar até Roma. E faltava muito tempo para ele chegar em Roma. Então, Paulo, ele tinha confiança. Você sabe qual é a diferença nossa, para Paulo? Não era porque Paulo era filho predileto. Deus, ele não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos dedicados. Aquele que mais é próximo dele, aquele que mais se achega a ele, aquele que mais busca ele. Então, quando nós somos filhos dedicados, o Espírito Santo fala com a gente ouve a voz do Espírito e a gente sabe aonde nós vamos chegar com Deus. Muito legal, pastor, muito legal. Essa palavra realmente é uma palavra forte. E então, assim, ó, vamos agradecer aqui ao pastor, né? Muito obrigado por ter vindo hoje aqui, trazer essa palavra para nós, aí, servir de inspiração para a nossa vida, para a minha e para a nossa vida. E vai ganhar aqui, como de praxe, né? Vai ganhar aqui um brinde aqui do programa, pastor, com todo carinho, com todo amor aqui para as pessoas que vêm aqui e que se dedicam aqui, saem da sua casa, vêm aqui, né? Todos que vieram aqui ganharam. E é um prazer tê-los aqui, né? Muito obrigado, André. Muito bonita. Agora tem um cafezinho aqui, tem uma xícara do Fecast para tomar. Muito obrigado. E eu quero fazer um convite para você. Você que está aí, quem sabe tenha vontade, desejo de estar aqui com o André, né? Vem para cá. Vem aqui, fazer parte aqui, se inscreve no canal aí, curte aí o canal. Eu tenho certeza que as tuas dúvidas, se você vier aqui, elas vão ser tiradas, tá? Amém. Então Deus abençoe a tua vida, amém. Deus abençoe a tua casa. André, muito obrigado pelo convite. Obrigadão, eu que agradeço. Aí. Valeu.